Série, né? A respeito do jejum, porque nossa igreja está em jejum, não é? Nós estamos em jejum de 21 dias, se juntando a esse movimento nacional da Igreja Quadrangular. E nós falamos já sobre o jejum, obviamente, nós iniciamos explicando o jejum e fazendo uma introdução, né, para que todos estejam na mesma página. Depois nós falamos sobre oração, afinal oração e jejum andam juntos. E hoje eu quero falar sobre idolatria, tá? Quero falar sobre idolatria. E assim eu começo com uma pergunta para que você já comece fazendo uma reflexão. E se você estivesse adorando um outro Deus sem ao menos perceber? A idolatria, e eu quero explicá-la para que fique muito claro para todos aqui do que se trata, porque muitos têm uma concepção bem errada a respeito da idolatria, ou pelo menos uma ideia pela metade, tá? Idolatria é simplesmente dar a algo ou alguém o lugar que pertence somente a Deus em nosso coração, não é? Então, Deus deve ser o nosso centro, o nosso motivo, o nosso porquê, não é? E a partir do momento que nós colocamos algo no centro do nosso coração, e este algo ou alguém se torna nosso motivo, nosso porquê, não é? Isso nos torna idólatras, não é? E é importante todos entenderem, porque muitos acreditam que a idolatria é algo externo, tá? É algo externo. Então, idolatria é sobre imagens, sobre rituais, sobre se curvar diante de um falso Deus, coisas nesse sentido, tá? E por isso muitos cristãos, a igreja, não se preocupa com o tema idolatria, porque nós não nos curvamos, nós não temos imagens, nós não fazemos rituais como outras religiões fazem, mas a Bíblia traz para nós uma informação extremamente importante. Em Ezequiel, capítulo 14, versículo 3, você que está na escola bíblica, vocês vão começar a estudar Ezequiel, vocês vão passar, obviamente, por esse capítulo, e ali vocês vão entender que Deus ele está falando com homens de fé, tá? E Deus está falando que estes homens de fé, que aparentemente são devotos a Deus, eles ergueram ídolos em seus corações, não é? E por que essa é uma informação importante? Porque, de novo, muitos veem a idolatria somente como algo externo, não é? Então, alguém se curvando diante de uma imagem, alguém acendendo uma vela, alguém fazendo algum tipo de ritual, mas a Bíblia nos fala que a idolatria ela é sorrateira. Isso significa que, independente do que está acontecendo externamente, internamente, a pessoa pode ser um idólatra, porque ela se inicia no coração. Isso significa algo muito sério, significa que uma pessoa pode ser idólatra sem nunca ter se ajoelhado diante de um falso Deus, sem nunca ter participado de algum tipo de ritual a um falso Deus, não é? Basta colocarmos qualquer coisa acima de Deus em nossas vidas, que nós estamos cometendo naquele momento o pecado de idolatria. Veja que no Novo Testamento nós temos vou colocar assim, aqueles que eram para a população a referência de uma espiritualidade, não é? A referência do que eram homens tementes a Deus. E em Mateus, Jesus chega e fala: olha, vocês são como túmulos pintados de branco, vocês são bonitos por fora, a aparência de vocês é devota, mas por dentro, não é, há todo tipo de impureza e podridão, não é? Por quê? Porque as pessoas podem parecer fiéis por fora, mas por dentro estão adorando outros deuses. E é por isso que a pergunta do início é justamente: e se você estivesse adorando outro Deus, sem ao menos perceber? Porque externamente sua atitude é de um cristão, mas internamente em nosso coração? De fato, internamente. E o jejum é uma grande ferramenta que nos ajuda a revelar, não é, esses falsos ídolos, esses falsos deuses em nosso coração. E uma vez revelados, é possível de fato, em Cristo, tirá-los do lugar que pertence somente a Deus.
O jejum, ele nos dá uma oportunidade de fato, refletir para buscar ao Senhor. Nosso interior, a respeito do nosso coração, dos nossos propósitos, sentidos, né? Porque, como eu disse a semana passada, nós vivemos numa sociedade em que tudo está chamando a nossa atenção. A todo momento as coisas estão gritando pela nossa atenção. E mesmo quando não estão gritando pela nossa atenção, você vai conferir se estão, porque você não vai largar teu celular e a cada 5, 10 minutos você está vendo se chegou alguma mensagem ou não. Então, muitas pessoas, elas não sabem qual foi a última vez que elas pararam de fato para olhar para dentro, para olhar para o teu interior, não é? Com honestidade, entende? Com honestidade. A maioria de nós tem vivido extremamente ocupado para ter esse tipo de momento de reflexão acerca de você mesmo, não é? Nós não temos tempo livres como antigamente. O nosso tempo livre hoje, ele é totalmente preenchido por atividades de entretenimento. Então, se você tem 10 minutos livres, antigamente, 10, 20, 30 minutos, você iria conversar com alguém, você iria refletir a respeito de alguma coisa, você iria ler um bom livro, não é? Que te ajudaria a refletir acerca de um tema. Mas hoje não, você vai puxar teu celular, vai ter conversas triviais com qualquer pessoa, ficar rolando um feed, vendo imagens que não vai mudar exatamente nada na tua vida. E o teu momento livre, ele se foi, sem você ter feito nada de realmente importante, né? Como olhar para dentro de si e refletir sobre coisas que realmente valem a pena. Na verdade, nós estamos sendo anestesiados justamente para não encarar muitas das coisas que estão dentro de nós, bagunçadas, ou muitos propósitos que foram perdidos ao longo do tempo, e bem da verdade, muitos têm medo de se encarar. E o entretenimento está tão fácil que nós preferimos ser anestesiados e distraídos do que ter que parar e realmente observar aquilo que deve ser colocado no seu lugar dentro de nós, não é? E quando eu falo parar sobre essa autorreflexão, é de fato você tentar buscar quais têm sido suas razões, quais têm sido os seus motivos, não é? Você chegar à conclusão do porquê você tem feito as coisas que você faz, do jeito que você faz, qual tem sido sua busca de fato, em última instância, né? Pelo que você tem gastado a sua vida. Eu não sei se você já tem parado, ou se você já parou alguma vez para perceber quem de fato você vem se tornando ao longo dos anos. No que se tornou a sua busca como pessoa. Não é? E para que você faça essa análise a respeito de você mesmo, você deve primeiramente esquecer o teu discurso e prestar atenção nas suas ações. Porque uma vez que a idolatria nasce em nosso coração, você deve prestar atenção nas suas atitudes que vêm do coração. Porque, irmãos, discurso, eles podem ser lindos, mas vazios, não é? Então devemos prestar atenção nas atitudes do dia a dia, aquilo que está no nosso automático, não é? Você acorda pensando em quê? Você acorda, vira e já pega no celular para ver o que está acontecendo? Essa é a tua primeira prioridade no dia? Você consegue tirar uma conclusão a respeito já da tua busca. Então, as atitudes do dia a dia que estão no automático, os comportamentos que você foi desenvolvendo ao longo da vida, não é? Nos desejos que te motivam a sair da cama, a fazer o que você faz, do jeito que você faz durante o seu dia. Todos nós precisamos de um grande propósito para nos tirar da cama, para nos colocar, de fato, a fazer o que nós fazemos e do jeito que nós fazemos. Algo que justifique a nossa busca. Isso pode ser maquiado de diversas formas, mas é importante que você busque lá dentro. Qual que é esse propósito que tem feito você levantar da cama todo dia? Para o que a tua vida tem servido? Em última instância, porque o seu comportamento vai com certeza revelar aquilo que está no centro do teu coração, não é?
E, de novo, isso tem tudo a ver com a idolatria, porque a idolatria é colocar algo ou alguém no centro do teu coração, né? E a idolatria, ela não apenas rouba a nossa adoração para Deus, não é? Mas ela transforma quem você é. Ela irá, ao longo do tempo, te transformar. Transformar a forma como você vive, suas atitudes, seus pensamentos. E aí nós vamos iniciar no ponto 1, que é: você é aquilo que adora. Tá? Você é aquilo que adora. Salmos 115, versículo 4 ao 8, diz assim: os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem as mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Mas olha aqui o finalzinho, né? Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e todos que neles confiam, ou seja, tornam-se semelhante a eles aqueles que os seguem. Trocando em miúdos, é isso. Você irá se tornar exatamente aquilo que você adora. Porque aquilo que você adora irá iniciar um processo de transformação dentro da sua vida. Né? E Salmos está chamando a atenção para isso. Ele fala diversas coisas que o ídolo não pode fazer, mas o triste é aquilo que ele pode fazer. E isso é transformar sua identidade. A Bíblia está dizendo que aquilo que ocupa o trono do Senhor em nosso coração irá moldar o seu caráter. Ou seja, será a bússola que você irá usar para a tomada de decisões, que vai te levar a se tornar quem você tem se tornado. Então, grave, você se torna igual àquilo que você adora. Porque a partir do momento que nós somos idólatras, significa nós colocamos algo no lugar de Deus, se inicia um processo de transformação, que seria melhor um processo de deformação, não é? Em nossas vidas. Não é? E esse processo vai se intensificando cada vez mais, porque os falsos deuses, eles pedem cada vez mais, e nós vamos nos afundando. Não é? Nós vamos nos afundando. Não é? O ponto 2 é: todos adoram alguma coisa. Mesmo aqueles que dizem: eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada, eu não tenho Deus na minha vida. Mesmo esses não perceberam que na prática eles são devotos a algum santo, sim. Eles adoram algum santo. Seja o santo dinheiro, seja o santo prazer, o santo sucesso, seja o santo reconhecimento, o santo sensualidade, prazeres. Algum santo essa pessoa adora. Não é? O que acontece é que ela não percebeu ainda. Porque não existe essa de não ter religião. A pessoa ela pode não participar de uma religião formal, estruturada, sistematizada, mas tem algo que ela adora e este algo é o Deus do coração dela. E esse Deus irá afetar a forma como ela enxerga a realidade. Não é? E obviamente, então, se a forma como ela enxerga o mundo irá ser alterada, não é? A consequência é que o estilo de vida dela também será transformado. Que é exatamente o processo de se assemelhar-se cada vez mais àquilo que você adora, não é? Então, por exemplo, tem pessoas que, ainda mais em eras digitais, onde você abre tuas redes sociais e você começa a encontrar corpos esculturais, corpos lindos, não é? Pessoas que você olha e deseja aquele tipo de beleza, não é? Existem pessoas que têm sacrificado tua saúde em mesas de cirurgia e operação por uma questão puramente estética, arriscado a própria vida. Tem pessoas que sacrificam o tempo com a família, com os filhos, ou a própria provisão familiar,
em busca da beleza ou do corpo perfeito. Porque aquilo se tornou um Deus em sua vida. Aquilo se tornou um Deus na sua vida. Outros, e eu confesso aqui esse pecado da minha vida, que eu pequei assim durante muito tempo, sacrificam seus filhos, suas famílias, no altar da carreira profissional. Nos meus 23, aos meus 27 pelo menos, não é? Eu vivia para trabalhar. Eu vivia para crescer na minha carreira. A minha vida era trabalho. E eu justificava isso de diversas formas, mas eu não havia percebido que aquilo se tornou um Deus na minha vida. E eu acordava, a primeira coisa era pegar o celular para ver as coisas a respeito do trabalho, e antes de dormir a última coisa que eu fazia é ver trabalho. Na época eu não tinha filhos, não é? Era casado, mas tinha filhos, e eu sacrificava o tempo com a minha esposa, sacrificava tempo com o meu Deus, tempo de comunhão com meus irmãos, como vir a um culto, participar das coisas, porque eu sempre estava trabalhando. E aos poucos o ídolo te pede mais, então de repente eu já não participava como eu deveria na igreja, eu também não estava nas comemorações da família, eu também não estava nos casamentos dos meus primos, eu também não estava no Natal da minha família, eu também não estava no Ano Novo, não estava mais em nada. Porque o meu coração tinha um dono, e o dono era trabalho. Então veja, eu me tornei semelhante àquilo que eu adorava. E eu perdi muito por isso. Porque o pecado, ele tira, ele nunca põe. Então, o seu ídolo é essa força central que te move todos os dias. É aquilo que você persegue com todas as suas forças. Esse é o seu ídolo. O ídolo, em última instância, como ele está te transformando, mudando seu estilo de vida, mudando suas metas, ele vai definir onde que você tem investido o seu dinheiro. Então, se eu olhar a tua conta e encontrar ali um padrão de gasto, de como você tem usado o seu dinheiro, a grande parte dele, onde você tem sido generoso, eu vou encontrar seu Deus. Muito provavelmente eu vou encontrar o seu Deus na sua conta. Porque o lugar que você mais é generoso, o lugar que você constantemente, de forma consistente ao longo do tempo, investe, coloca, é generoso naquela causa, provavelmente ali é onde mora seu ídolo. Não é? Outros, talvez olhando o seu tempo, a forma como você usa o seu tempo, não é? Onde você tem gastado suas horas, o que tem alimentado o seu interior, não é? Ali provavelmente vai estar teu Deus. Não tem tempo para participar de um momento de comunhão, não tem tempo para um pequeno grupo, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para fazer nada. Isso é uma grande mentira. Você tem tempo para aquilo que você tem prioridade. Se tem outras coisas se tornando mais prioridade do que, por exemplo, sua disciplina espiritual, achamos teu ídolo. Achamos seu ídolo. Certo? Porque isso você colocou de forma a estar acima do seu Deus. Daquilo que deveria ser, daquele que deveria ser seu Deus. Não é? As decisões que você toma, né? As decisões que você toma, por exemplo, com quem você vai se relacionar. Se eu vejo uma pessoa que se diz cristã, entregou a tua vida, tudo que tem a Deus, se relacionar com alguém que não preenche nenhuma das características e adjetivos que a Bíblia diz para nós procurarmos em quem nós queremos de fato se casar, obviamente, nós estamos achando o teu falso Deus. Aquilo que você tem colocado acima de fato do que o verdadeiro Deus nos pede e a tua palavra nos deixa claro. Não é? Por quê? Porque as suas decisões agora, elas são filtradas através do seu ídolo. Então, teu ídolo dita. Se torna, entre aspas, mais forte que você. Mesmo não querendo, você acaba decidindo por aquele caminho. E cada vez mais, cada vez mais. Porque agora tudo é filtrado por aquilo que você adora.
cada vez você se afunda naquilo. Porque ídolos, eles pedem cada vez mais. Ídolos pedem cada vez mais. Não é? E sabe uma coisa que é perigosa? Muitas vezes os ídolos se escondem dentro da igreja. Há aqueles que se envolvem em ministérios, busca pelo cargos, ou até ore de forma intensa, não porque ama a Deus, mas porque vê Deus como um meio de conseguir alguma coisa, ou porque deseja algum tipo de status dentro da igreja, não é? Então, se a pessoa idolatra a aprovação e status, estrelismo, ela usa da igreja para procurar cargos visíveis. Cargos visíveis. Não é? Então, por exemplo, colocar um cantor, alguém que canta, que idolatra, não é? Esse tipo de estrelismo, status, aprovação, enfim. A pessoa que ela aceita cantar aos domingos, mas no culto da semana ela não vai aceitar, mesmo tendo tempo. Porque não tem, né, espectadores suficientes para o seu estrelismo. Não é? São pessoas que vão chegar na igreja e buscar rapidamente algum cargo público, não é? Alguma posição pública dentro da igreja. Porque pessoas que precisam de aplausos, né, de elogios, né? É disso que o ídolo dela se alimenta. Né? Se o ídolo dessa pessoa é dinheiro, ela se envolve na igreja e ela oferta de forma assim generosa, ela jejua, ela faz as campanhas, porque ela está esperando um retorno, não é? Porque muitas igrejas vão te ensinar que se você der 10, Deus devolve 100 ou até 1000. O investimento te devolve 12 por ano, 13% ao ano. Jesus está devolvendo de 100 a 1000 por mês. Achei meu melhor investimento, né? Então as pessoas elas vão ser ofertas e etc, porque, cara, vale a pena, né? Elas estão atrás da bênção espiritual. Então elas vão tratar a Deus como um investimento, né? Se o ídolo é o sucesso pessoal, a igreja será transformada num palco de eventos de autopromoção, de frases de efeito, mensagens de autoajuda, cultivar seguidores, não é? E quanto mais seguidores, melhor, porque eu consigo vender mais coisas, e eu faço cada vez vendas mais caras daquilo que a Bíblia me ensina de graça, não é? Porque esse é o meu altar, o sucesso, não é? Então o altar da igreja vira vitrine no final das contas, pastores se tornam celebridades, não é? Então veja, a idolatria ela é tão sorrateira que ela pode ela se aproveita de coisas boas, como a igreja, como a família, como o trabalho, coisas boas. Ela se aproveita disso para deturpar e fazer disso algo terrível. Não é? E no final das contas, a própria fé se torna um mecanismo de barganha, não de adoração ao verdadeiro Deus. Isso é patrocinado pelos próprios membros da igreja, que infelizmente talvez não tenham entendido o que é idolatria e alimentam cada vez mais os ídolos desses líderes e pastores. Não é? Nosso ponto 3 é fé nos ídolos. Não é? Bom, se nós estamos falando que as pessoas adoram coisas ou pessoas, e que todo mundo tem o seu ídolo, né? Todo mundo vive por algum propósito, vive por algum sentido, todo mundo tem um filtro que te faz tomar as decisões que você toma e fazer o que você faz da forma como você faz. Então significa que as pessoas colocam sua fé sempre em alguma coisa ou em alguém. Por quê? Porque se algo ou alguém faz promessas. Então, muitas pessoas adoram o dinheiro, porque o dinheiro prometeu segurança. Dormir tranquilo, etc. Se fosse assim, não tinha bilionário se suicidando, não tinha milionário em depressão, né? Mas você vê, é uma promessa que ela vai ser quebrada, né? Outros colocam sua fé na sua carreira, esperando que o status e o cargo te realize plenamente. E você encontre ali algum tipo de plenitude em ser quem você é, né, nesse cargo, né?
Então, por exemplo, tem pessoas, irmãos, isso também acontece na igreja. Se você chamar ela pelo nome, ela fica nervosa, você tem que chamar ela pelo cargo. Então tem pessoas que chegam e falam, aí Samuel, aí a pessoa fala, não, desculpa, pastor. Eu falei, não, cara, eu sou o Samuel, pastor é o cargo que eu ocupo. Eu sou o Samuel, pode me chamar para Samuel, esse é meu nome. Aqui, ó, na minha certidão está Samuel, não está pastor. Tá? Eu sou o Samuel, pastor é o cargo que eu ocupo. Tem sentido. Você acha que eu fico chamando, por exemplo, meu contador, ô contador, eu encontro os irmãos da igreja, chamo eles pelo que eles fazem, fala costureira. Não tem isso. Entendeu? Eu entendo que é uma praxe, é um tipo de mania chamar o pastor pelo cargo, que é o pastor. Mas o pastor, na verdade, ele é alguém, não é? Ele não é o que ele faz, ele tem a sua própria identidade. Então, eu sou o Samuel. E eu não vou ficar nem um pouco nervoso de você não me chamar pelo cargo, porque no final das contas eu sou o Samuel. Eu não sou o que eu faço. Não é? Eu não sou o que eu faço. Não é? Outras colocam sua fé nos prazeres, não é? Nos seus desejos, não é? Esperando que em viver sem limites, satisfazendo todos os seus desejos, todos os seus fetiches, irá trazer para você uma alegria sem fim, uma satisfação plena. Né? Outros colocam toda a sua fé no casamento e acreditam que somente no casamento irão encontrar algum sentido para a vida. Somente na paternidade ou na maternidade tua vida terá propósito. Não é? Outros colocam a tua fé na política, não é, brasileiros? Não é? Acreditando que através de partido X ou Y virá uma salvação para você, e a tua vida vai radicalmente mudar se tal pessoa ganhar, e ali estará a sua salvação. Não é? Então veja, as pessoas elas vão depositando suas fés em ídolos, pelas promessas que eles fazem. Acontece que ídolos são feitos de barro, ou seja, eles se quebram, porque eles não conseguem cumprir suas promessas. E quando os ídolos se quebrarem, porque eles vão se quebrar em algum momento da tua vida, virá junto um colapso, virá junto uma crise, você irá perder seu chão. Então, por exemplo, uma pessoa que idolatra seu status, por exemplo, teu cargo, teu emprego, se ela ficar desempregada, não é apenas um momento onde ela está sem fonte de renda, uma transição na vida dela. É sobre ela ter perdido o Deus, o guia da vida dela. Porque ela havia depositado toda a tua fé na busca daquele Deus, daquele cargo, daquele status. Então a pessoa está em puro desespero. Você fala, cara, você tem um bom currículo, você tem uma boa experiência, rapidamente você vai se colocar no mercado de trabalho. Mas não, a pessoa está louca. Porque você tem que entender que ela não perdeu o trabalho, ela perdeu o Deus da vida dela. Ela está sem chão, ela não sabe mais viver. Tá. Hoje nós temos uma pressão também muito grande sobre os nossos adolescentes. E essa pressão depois te acompanha na juventude. Cada vez mais cedo você tem que expressar mais resultados. Não é? Então, a adolescente tem 14, 15 anos, já está numa rotina de estudo tão imensa para passar num vestibular ou numa prova, e existe tanta pressão por parte, sei lá, da escola, ou dos próprios pais, em projetar em seus filhos aquilo que ele queria ter sido e não foi, e quer que o filho se torne, esquecendo também que o filho e a filha, eles são criados para bater asas e seguir em seus próprios caminhos. Não é? E essa pressão tão grande coloca naquela pequena cabeça de um adolescente, que na verdade ele tem um quebra-cabeça todo desmontado de partes diferentes sobre o mundo, sobre a vida, que ele está tentando montar. Né? E diga-se de passagem, algumas peças dessa, você com 30, 40, 50 anos ainda não conseguiu montar. Né? Agora imagine isso na cabeça do adolescente. Né? Na cabeça dele, então, ele vai montar o quebra-cabeça de que os pais se tornarão mais felizes e alegres nele se ele passar na prova, se ele passar naquele concurso, se ele for o melhor da classe. Ele vai receber mais amor dos seus pais e aprovação se ele for este que passa na prova. E ele terá algum tipo de status na escola, porque ele vai sair no outdoor, ele vai estar nos folders. Então, quando aquele adolescente reprova, não é sobre, cara, vai ter mais 10 provas no mês que vem. Não, ele perdeu Deus da vida dele. O motivo pelo qual ele vivia se perdeu ali. Ele vivia para estudar.
porque o estudo e ele passar na prova traria aprovação, amor dos seus pais e status na escola. Você percebe como isso é profundo? E aí tem adolescente que é em depressão porque não passou numa prova. Irmão, eu não vou nem falar que eu vou ser um mau testemunho para os seus filhos. O incrível é quando eu passava, sabe? O esperado era não passar mesmo. Entendeu? Enfim, aí eu vou entrar em outro tema aqui, de como o sistema educacional, como ele funciona, enfim. Não vou entrar nisso aí porque a gente não tem tempo. Mas você percebe? Você acaba colocando uma pressão no teu filho que na tua cabeça é boa, mas ele não está sabendo lidar com isso. E quando ele não passar naquela prova, vai ter um depressivo dentro da tua casa e o quadro pode ficar muito ruim, viu? Porque da depressão ao longo do tempo para tentativa de tirar sua própria vida, na cabeça de adolescente às vezes acontece rápido. Tá? Nós vimos muito disso. Se o teu político não ganhar, a pessoa chora, se joga no chão, entra em depressão. Você fala, cara, vai ter outra eleição e outra. Vai fazer o quê também? Perdeu. Você pode tentar se matar que não vai mudar nada, sabe? Mas não, a pessoa, ela literalmente, ela está em prantos. Briga na igreja, briga no trabalho, briga na rua. Por alguém que nem sabe que você existe. Risca a tua própria vida e é preso. Aí você vai entender por que essa loucura, igual o time de futebol para alguns. Por quê? Porque é o Deus da pessoa, você não entendeu? É o motivo pelo qual ela vivia, é o que ela buscava, era o grande propósito da vida dela, conseguir colocar o cara lá. Se não chegar lá, ela se frustrou como pessoa, ela fracassou. Ela não vai ter aquilo que ela tanto queria. Se o time não ganhar, acabou a vida dele. Por isso que muitos perdem trabalho, abrem mão do trabalho para ir ver o time jogar, ou para ir em campanha eleitoral. Muitos deixam a família de lado porque é o Deus deles. É o santo, eles são devotos àquilo. Você está entendendo? Então veja, essas reações só revelam que aquilo não era apenas algo importante na vida dessas pessoas, mas era o Deus dessas pessoas. Não é? E o problema se aprofunda, né? Porque, de novo, além deles nos decepcionarem, porque eles prometem aquilo que somente Deus pode nos entregar, porque em última instância somente o Criador pode te entregar segurança, alegria, plenitude, identidade, não. Eles te deformam e você começa com esse tipo de comportamento deformado, antinatural, deturpado. São comportamentos deturpados, doentios. Não é? Então, quem adora o dinheiro cada vez mais se torna ganancioso, calculista, insaciável. Porque lembra, o ídolo sempre quer mais. Então, você queria ganhar 1.000, você ganha 1.000, você quer 2. Você ganha 2, você quer 3, você quer 4, você quer... O ídolo é insaciável, ele vai pedir de você cada vez mais. Então, você antes trabalhava de segunda a sexta, agora você trabalha de segunda a sábado. Você trabalhava 8 horas, agora você trabalha 14, trabalha 15, agora é domingo a domingo. Agora faz 5, 10 anos que você não tira férias. Porque o ídolo ele é insaciável, cara. E cada vez ele vai pedir mais para você. Não tem parada. Não é? Você se tornou um escravo. Quem vive pelo prazer se torna impulsivo, imediatista, sem autocontrole. Vive como um cachorro no cio, né? Como um animal. Quem idolatra a carreira se torna frio, competitivo, obcecado por resultados. E é esse tipo de pessoa, muito provavelmente, que vai cobrar dos filhos em casa e tornar os filhos frustrados, por culpa do Deus que carrega no coração. Né? Quem busca por aprovação vai se tornar uma pessoa insegura, pessoa vaidosa, escrava da opinião alheia, infeliz. Quem idolatra a beleza se torna superficial, autocentrado, escravo da aparência. Então veja, a maior desgraça e o ponto mais baixo, o fundo do poço da idolatria é essa. Você se torna exatamente como aquilo que você adora. Então,
quem você tem se tornado quando se olha no espelho e faz essa reflexão? Você consegue ver que apesar dos erros, apesar das nossas falhas, porque elas existem, você tem representado Deus? Você tem se tornado, mesmo que ao passo de uma tartaruga, mas se tornado dentro da sua realidade cada vez mais parecido com Cristo? Ano após ano, pelo menos um passo? Ou você ao longo do tempo se tornou apenas um fazedor de dinheiro, um buscador de sucesso, um ansioso pelo prazer, um escravo da opinião alheia, nada mais que uma pessoa nada mais que alguém que coleciona pessoas e coisas? Quem você tem se tornado? Essa é a pergunta. Entendeu? Quem você tem se tornado? O nosso quarto ponto é: Deus trata os homens segundo seus ídolos. Tá? Então eu tenho deixado isso muito frisado, não é? Você se torna aquilo que você adora. A Bíblia nos fala isso. Se tornam semelhantes a eles aqueles que os adoram. Não é? Agora, por exemplo, vamos ver isso na prática na Bíblia, tá? Eu não vou abrir todas as referências, porque são várias que eu vou ler e o tempo não vai permitir. Mas se você gosta de anotar, Êxodo 32, 9, tá? Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e é um povo de dura serviço. Né? Então, os homens haviam feito uma estátua de ouro, em formato de bezerro, para adorarem aquele bezerro. E Deus começa a usar a linguagem bovina para se referir àquele povo. Dura serviço é um termo animalesco, é um termo usado para gado. É tipo como cabeça dura, digamos assim. Então Deus começa a tratar aquelas pessoas como se eles fossem bois desobedientes, dura serviço. Deuteronômio 32, 15. Mas Jessurum engordou e deu coices. Vocês engordaram, engrossaram, se estufaram. Ele abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha do teu coração. Mais uma vez, Deus se referindo ao homem como a imagem daquilo que ele adora. Ele adorava animais, então ele engordou e deu coices. Jeremias 31, 18. Eu vi muito bem que Efraim se queixava dizendo: tu me castigaste, e eu fui castigado como novilho ainda não domado. Convertei-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. Novilho não domado. Oséias 4, 16, 17. Como vaca rebelde, Israel se rebelou. Será que o Senhor pode apacentá-los em um lugar espaçoso, como se fossem cordeiros? Não é? O povo se tornou igual eles adoravam, eles se tornaram vacas rebeldes. Né? Salmo 106, 19. Em Horebe fizeram um bezerro e o adoraram, o ídolo de metal fundido. E assim trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito haviam feito grandes coisas. Esse salmo aqui está chamando a atenção para o absurdo. Ele está falando assim: vocês poderiam ser semelhantes a Deus, adorarem a Deus, se tornarem cada vez mais semelhantes a Deus, mas vocês preferiram se tornar semelhantes a coisas que não têm valor nenhum. Vocês preferiram se tornar semelhantes a animais que comem capim. Né? Então, veja, eu e você, nós temos a oportunidade de nos tornarmos semelhantes a Deus, a imagem de Cristo. E assim, então, receber tudo aquilo que Cristo tem para nós. Mas muitos de nós preferem adorar ídolos, falsos deuses, que são inferiores, sem valor nenhum e pecaminosos. Né? Presta atenção no que eu vou falar para você. Muitos cristãos reclamam que eles não conseguem evoluir na tua jornada espiritual. Eles não conseguem evoluir, eles não conseguem se desenvolver na jornada espiritual, eles não crescem em fé. Mas talvez não seja que você não tem crescido e evoluído na fé, é que você tem outra fé, é que você adora outro Deus. E então você pode reparar que você tem crescido sim, só que no Deus que domina o teu coração. Então você tem crescido na sua ganância, na sua sensualidade, no seu egoísmo, nos seus prazeres, no teu amor ao dinheiro, na tua ira. Não é? Você tem amadurecido na verdadeira religião do teu coração. Porque aquilo que você adora, você se torna semelhante àquilo. Entende?
Então preste atenção, o que você tem se tornado fatalmente irá revelar o teu Deus. Pessoa instável, impulsiva. Em Deus nós temos domínio próprio. Um ego desenfreado, sem fundo, em Deus nós temos plenitude. Percebe? Talvez o seu problema é que você tenha um outro Deus. E na tua fé você tem evoluído bastante. 2 Reis, capítulo 17, versículo 15, diz assim, ó, seguiram ídolos sem valor, e assim eles mesmos se tornaram sem valor. E você sabe, veja quem você tem se tornado e você saberá quem adora. Não, o ídolo talvez mais comum da grande maioria das pessoas é o dinheiro. Você já se encontrou com alguma pessoa que você olha essa pessoa, a vida dessa pessoa, a casa, a família, você olha para essa pessoa e fala, cara, você é tão pobre que tudo que você tem é dinheiro? Ele não percebe. A pessoa não percebe. Cada vez mais rica, cada vez mais infeliz. Cada vez mais rica, cada vez mais perdendo a casa, a família, os filhos. O ídolo nos cega, agora ele é o filtro dos nossos olhos, ele nos cega. E ele pede cada vez mais, irmãos, presta atenção, os ídolos eles não se saciam, eles vão pedir cada vez mais para você. Pessoa que quer viver seguindo seus desejos, começa beijando um, depois beija dois na mesma noite, 3, 4, de repente a pessoa totalmente sem controle, aí pega uma doença e morre. Morreu do que? Idolatria. A causa da morte foi idolatria. Idolatrava o prazer acima de tudo, não tinha controle nenhum. Queria parar, mas não conseguia. Agora veja, para a gente concluir. A Bíblia em nenhum momento nos mostra que nesta vida o problema da idolatria é totalmente resolvido. Tá? A idolatria é como uma infecção, sabe? Ela se instala, ela tenta se instalar todos os dias de novo no hospedeiro, é um vírus. Não é? Então, esta é a necessidade que nós temos de diariamente vigiar nosso coração. E usar das ferramentas que temos para sempre estar realinhando nosso coração em Deus. Não é? O jejum é uma delas. A oração é uma delas. A leitura da palavra é uma delas, a comunhão com os irmãos na igreja, ou fora da igreja, mas comunhão com os irmãos é uma delas. Constantemente estamos realinhando a nossa visão, reforçando quem é o nosso Deus, porque senão, facilmente nós somos levados, irmãos. Sabe, as tentações, elas são grandes no nosso coração. E antes você tinha que sair de casa para ser tentado. Hoje a tentação chega em você, onde você estiver. Certo? Às vezes você nem estava procurando nada, aparece na tua tela. Então, essa é a necessidade. A idolatria no nosso coração, ele é enganoso. Você precisa diariamente, irmãos, estarem firmes na tua fé. É diário, é como comida. Se torne firme, desenvolva sua disciplina espiritual, se envolva com pessoas que buscam o mesmo propósito que você busca, que é adorar a Deus, servir a Deus. Participe da comunhão dos irmãos, do culto, das iniciativas que você pode, de acordo com a tua realidade, da tua possibilidade, mas possibilidade e realidade reais mesmo. Participe. Seja generoso na tua causa, na causa do reino. Quando eu falo de generosidade, não é somente sobre dinheiro, sobre tempo, sobre dons e talentos. Tem muita gente sentada aqui que tem dons e talentos incríveis e não tem sido generoso na causa. Não tem sido generoso na causa. Então, irmãos, analisem seu coração.
Porque exteriormente, todos nós somos cristãos, aqui eu estou generalizando, obviamente, né? Mas internamente somente Deus e você sabe, cara. Mas acontece que em algum momento, se você não tratar isso, isso vai vir para fora, e você vai se deformar, você vai ficar deturpado. E nós já vimos grandes homens e mulheres ao longo da história, na igreja e fora da igreja, que sucumbiram a tentações e perderam tudo. Pessoas que poderiam ter uma vida boa e perderam tudo. Pessoas que tinham toda a estrutura necessária para terem uma família legal, providenciar saúde no Brasil para a tua família, providenciar segurança porque tiveram sucesso nos seus empregos, né? Mas não foi o suficiente. Continuaram se afundando nos seus ídolos e perderam a família, perderam tudo. Por isso que às vezes você encontra alguém que tem um salário mínimo, que é o salário para sobreviver no Brasil, né? E eles são pessoas mais felizes e realizadas do que aqueles que ganham muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, vigie teu coração, né? Hoje nós estamos adorando a Deus, glória a Deus por isso, mas amanhã um ídolo pode tentar e você cair nessa tentação e colocar ele no lugar de Deus, né? E aproveite esse momento de jejum que a igreja está e você está, para fazer essa faxina, para olhar para dentro, para clamar a Deus para que Ele revele seus ídolos, para que você volte de fato para o lugar que você deve estar, que é de adoração a Deus. Irmãos, e Deus irá cuidar do resto, é buscar o reino em primeiro lugar e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aqueles que se preocupam com o que comer, com o que vão ter que comer ou se vestir, olhe para a natureza. Se Deus providencia a mais pura seda para as plantas e o alimento para os pássaros, quanto mais a vocês são filhos. Esse tipo de preocupação pertence àqueles que não servem a Deus. A Bíblia fala que Deus, Ele é um bom pai, Ele tem bons presentes para nós. Se nós somos pais e mães falhos, damos bons presentes para nossos filhos, imagine o Deus perfeito, o Pai perfeito. Então assim, coloque Deus no lugar que a Ele pertence na tua vida, adore a Deus. As coisas se encaixam, irmão. As coisas se alinham, se alinham. Quando você está tendo muita deturpação, quando as coisas estão muito bagunçadas, pode olhar, cara, teu coração tem uma disputa de ídolos. Tem um ídolo para cada dia da semana, entendeu? Pode olhar. Refletir e praticar, meus queridos. Ponto 1. Você sempre se tornará parecido com aquilo que ocupa o trono do teu coração. Ponto 2. Tudo que domina seus pensamentos, desejos e decisões já se tornou seu Deus, né? Ou seja, repare pelo que você tem vivido. E ponto 3, abandonar os ídolos é uma decisão diária e não é um evento único, né? Então, diariamente você está ali na luta para não ser devorado pelos ídolos, né? Você está buscando em Deus a tua proteção, está buscando em Deus a tua segurança, clamando a Deus para que nos livre dos ídolos, né? E Deus é fiel, porque aquilo que Ele promete, Ele cumpre, né? Aquilo que Deus promete, Ele cumpre.